Retomando então nosso vídeo, nosso segundo e último vídeo, né, dessa prática. A primeira parte vai mais para manipulação, entender um pouco o conceito disso, como é que funciona. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma composição colorida baseada em duas premissas aqui. Primeira, baseado na vegetação, tá? A gente sabe que a reflectância espectral, por conta da estrutura do mesênquima, né, foliar, ele gera mais reflectância no infravermelho próximo. Então a gente vai fazer uma manipulação de falsa cor com o intuito de dar um realce na biomassa vegetal. Então a gente vai fazer a seguinte composição colorida. No Sentinel-2, conforme a nossa apostila, vocês dão uma olhada lá, a banda 8 é a banda referente ao infravermelho próximo. Olha só o brilho que dá. Bem intenso, né? A vegetação. Óbvio que a estatística da camada não está certinha, tá? Mas vamos manter por enquanto assim, tá? Então a banda 8, a banda verde nós vamos colocar o vermelho, tá? E na banda do azul nós vamos botar a banda verde. Então, olha como é que a nossa imagem ficou, né? Ficou um vermelho muito intenso, né? A neve continua branca porque ela está refletindo muito bem essas bandas, né? Todas elas. A neve poderia mudar de cor, se por exemplo a gente utilizasse alguma banda que realçasse bem a neve, ou que tivesse uma absorção da neve muito grande, e a gente veria esse contraste também, tá? A gente pode mexer nas estatísticas, botar uma contagem cumulativa aqui, ó, e calculou automaticamente a estatística das bandas, tá? Então a gente está vendo aqui onde tem vegetação, tá? A coloração ela tá bem intensa, né? Então isso aqui é uma composição colorida falsa cor, um resultado bem interessante, né, para a gente ver, né, os padrões da distribuição, né, onde está mais poligonalizado, onde parece que é uma cultura, né, um cultivo e tudo mais. Aqui no QGIS tem nas lupinhas que tem aqui em cima, tem essa opção aqui de 1 para 1, tá vendo? Que é zoom para resolução nativa. É aquela resolução em que você consegue se aproximar ao máximo da imagem sem ter aquele aspecto pixelado na imagem. Então se eu clicar, a gente consegue aproximar legal, tá vendo? E não tem aquele aspecto tão pixelado assim, a gente consegue visualizar melhor, onde parece que é parcela de agricultura, né? A gente vê muito bem. E também onde pode ser vegetação nativa, e vocês podem perceber variações de tonalidade que pode estar relacionado, por exemplo, ao estresse hídrico, pode ter efeito de sombra e tudo mais. É muito legal, tá? Vamos olhar na nossa apostila aqui com relação à resposta da neve, onde a gente fala sobre o índice de neve, tá? Então eu vou descer aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Geologia, não. NDSI, aqui ó, a neve tem alta reflectância no visível, especialmente no green, e baixíssima no SWIR, se comportando como um corpo negro. Então a gente tem lá em cima, a gente vai ver que a gente tem duas bandas do SWIR, né, do Sentinel-2, né, SWIR 1 e SWIR 2, que é a banda 11 e 12. Então se a gente fizesse, vamos fazer por curiosidade, uma composição colorida utilizando SWIR 1 e SWIR 2 e a banda verde, tá? Só para vocês verem como é que vai ser esse comportamento aqui. Então vamos deixar o seguinte, a neve a gente vai botar a banda 3, que é a banda do verde, e vamos botar aqui o SWIR 1, que é a banda 11, e o SWIR 2, que é a banda 3. E olha só como é que a nossa neve ficou sanguinolenta, né? Por conta da resposta espectral muito intensa no verde. Óbvio que a vegetação também tem resposta no verde, né, e tal, mas você percebe que ela nem tá tão intensa assim, né? O que é mais interessante é onde tem neve, né, que tem uma resposta mais alta aí, por conta do verde. E por quê? Porque as outras bandas, né, tanto a banda 2, a banda 12 que está no azul e a banda 11 que está no verde, né, elas são bandas que a neve tem baixíssima reflectância. Então a gente vai ter um destaque onde tem neve mais no vermelho, porque a banda verde está na cor vermelha aqui. Aí vocês começam a brincar, entendeu? Ver o comportamento dos alvos e tudo mais. Vocês podem fazer muitas outras composições coloridas, entendendo melhor o comportamento aí espectral dos alvos. Vamos voltar ali para nossa 843.
Então tá aqui nossa vegetação e a neve branquinha aqui. Poderia ser a cor natural, 432, a gosto do cliente, tá? Tô deixando assim só porque eu achei que ficou bem legal, né? Ficou bem bonito. E agora nós vamos utilizar a calculadora raster e calcular. Existe uma possibilidade enorme de composições coloridas. Por exemplo, o SWIR 1 e SWIR 2 na vegetação, se a gente olhar ali na apostilinha, tem um gráficozinho, né? Onde está a nossa vegetação. Então, aqui é a linha verde aqui, ó. Aqui esse picozinho aqui você vai ter o comprimento do verde na vegetação. Aqui você vai ter o salto, né, do NDVI, né? Você pega o Red Edge 1, 2, 3 aqui no Sentinel 2 e a gente pega aqui então o NIR, né, o intervalo do NIR onde a gente tem esse platô. E a gente tem dois vales aqui, que é no comprimento do SWIR 1 e SWIR 2, 1.6, 1.5, aqui 1.9, ou 2.0, 2.1, 2.2, enfim. E refere-se à zona de absorção de água, ou seja, a vegetação, quando ela está com vigor, está saudável, está hidratada, esses valores vão ser mais baixos. Por quê? Porque nesses comprimentos de onda a água absorve o infravermelho. Então você vai ter esses vales mais proeminentes, uma vegetação mais saudável. Porém, uma vegetação mais seca, esses vales não vão ser tão proeminentes, então eles vão subir, você vai ter um aumento na reflectância espectral. Fazendo isso na reflectância espectral, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar uma composição do infravermelho próximo com o SWIR 1, por exemplo, para a gente, SWIR 1 e SWIR 2, para a gente verificar o que? Onde a planta está com mais estresse hídrico, uma vez que com o infravermelho próximo a gente consegue detectar legal a vegetação. Tá, então vamos lá, na banda verde aqui eu vou botar o SWIR 1 e na banda do azul vou botar o SWIR 2, que foi o mesmo que a gente fez para poder ver a vegetação, a neve legal, né? Mas olha que interessante, onde está as cores, né, mais claras, né? A gente pode ter valores mais altos ou mais baixos. Interessante é o seguinte: quando a gente vê essas cores mais claras, né, menos vermelho, significa o quê? Que a gente está começando a ter uma reflectância um pouquinho maior no SWIR 1 e SWIR 2. Onde a gente vê um vermelho mais intenso, né, tirando a neve, óbvio, a gente percebe o quê? Que a planta está mais hidratada. A gente pode fazer isso como? Esse teste, né? Aqui nós temos o izinho, tá vendo? Em que a gente identifica a feição, como a nossa camada está habilitada. Você vai clicar aqui, por exemplo, vamos pegar esse pixel aqui, onde a gente vê um vermelho mais intenso na vegetação. Cliquei aqui e a gente tem os valores das bandas, né? Esses valores de reflectância. A gente vai ver o que é o seguinte, ó. Banda 12, 0,025. Banda 11, 0,06, tá? Agora vamos ver a banda 8, né? 0,33, é um valor maior, certo? Agora vamos para onde essas cores estão um pouquinho mais claras, assim, né? Onde você sabe que tem vegetação e essas cores estão um pouquinho mais claras. Quando vocês clicam, né, a gente percebe aqui que tem leves aumentos nesses valores, né? Tanto no SWIR 1 quanto no SWIR 2, tá? Vamos pegar outro lugar aqui, ó. Os valores maiores, ó. 0.14, 0.66, tá? Aqui, ó. 0.03, 0.09. Não é um aumento absurdo não, tá, gente? A gente está falando de um vale, mas a gente já consegue perceber no contraste na própria vegetação que há um aumento nesses valores, comparado onde é mais vermelhão aqui, ó. Vou pegar aqui um vermelho mais bem marcado aqui, né? A gente já vê claramente que esses valores caem, né? E o valor do infravermelho próximo ele tem uma aumentada, tá? Então vocês façam esses testes, brinquem com os dados, tá? Próximos a corpos d'água esses valores vão estar bem mais marcados, né? Enfim, aqui a parcela aqui saudável, ó. Reflectância no 8 relativamente alta e bem baixa nos dois, tá? Seguindo aqui, galera, a nossa prática, vamos fazer então a aplicação de um índice. Eu vou fazer aqui na prática dois índices rapidinho. O índice mais simples, que é o NDVI, é o mais batido, o mais conhecido, o mais famoso, e o NDSI, que é o índice de neve normalizado. Depois vocês façam os outros índices para área construída, para solo exposto, para queimada, se tiver queimada aqui, creio que não, mas façam. Eu dei
critério para vocês escolherem o que vocês quiserem, tá? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Vocês ficam bem à vontade. Então vou fechar aqui. Como é que a gente vai criar então o nosso primeiro índice espectral, né? Vou botar aqui uma composiçãozinha mais bonita, né? Vou botar aqui a cor natural aqui. Aqui eu vou deixar tudo 0,3 que eu vi para a cor natural, por incrível que pareça, ficou bem, o contraste ficou bem legal. O brilho ficou legal. E aí a gente vai vir aqui, ó, calculadora raster, tá? Aqui na frente tem 3 pontos aqui que você vai clicar e você vai escolher onde você vai salvar. Eu vou no meu C2 pontos sempre, geoprocessamento, na pasta do nosso projeto. E vou botar primeiro assim, ó, NDVI, tá? Vou botar underline JPM de Japão. Tá, então botei aqui. E como é que é o NDVI aqui, ó, na nossa apostila aqui, ó, a gente colocou que ele é uma diferença baseada no quê? No infravermelho, onde a gente tem uma reflectância alta, e no vermelho, onde a reflectância é baixa aqui, ó. Então vai ser o NIR menos o RED dividido pelo NIR mais RED. Como a gente está tratando do Sentinel-2, a gente já sabe quais são as bandas, vocês dão uma conferida. Vem aqui, então vou abrir o parênteses, tá? Vou botar então aqui, ó, banda 8, que é o NIR, menos a banda 4, que é o RED, fecho parênteses, dividido, abro parênteses, pela banda NIR, que é a banda 8, mais a banda 4, que é a banda do RED, fecho parênteses. A expressão vai aparecer automaticamente que está válida e vou dar o OK. Está processando e gerou o índice. Então o que a gente percebe aqui? Menos 1 são valores mais baixos e mais 1 são valores mais altos. Menos 1 costuma ser corpos d'água, solo exposto, às vezes área construída, enquanto os valores mais claros tendem a ser mais vegetação. Como a gente falou aquela questão de contraste que a gente já discutiu antes, ela está clara por quê? Porque o stretch, né, do histograma possivelmente ele está indo além da concentração dos valores. Se eu vir no histograma e colocar mais uma vez, a gente está percebendo aqui que o stretch aqui está para o lado oposto agora, né? A gente tem poucos valores negativos muito baixos que não representam. Então a gente tem uma pequena faixa, né? Um valor um pouquinho menor que zero até aqui onde concentra a maior parte dos valores, e nós temos um intervalo considerável sem grande volume de pixels. Então esses pixels estão aqui na cor com contraste legal, porém a gente não vê. Então a gente vai trabalhar um stretch pegando intervalo. A gente pode fazer isso manualmente, tá? Porque aqui está o mínimo aqui, eu posso vir aqui, ó, como ela está em cinza. Por que ela está em cinza? Porque ela é uma única banda, a gente não tem composição para gerar cor. A gente precisa de 3 bandas para gerar cor. Então ela está em tons de cinza, mas a gente pode manipular isso, tá? Então eu vou vir aqui no mínimo aqui com minha mãozinha aqui do pateta e vou pegar aqui. Eu achei que aqui, ó, começa a crescer a rampa e que você passa a ter realmente uma concentração maior de valores. E olha só como é que ficou o contraste. Eu nem preciso mexer muito nos valores máximos, tá? Eu acho que tá legal essa distribuição. E ok. Ah, professor, vai ficar assim preto e branco? Não, não precisa ficar preto e branco, né? Mas a gente já vê onde está mais vermelho, mais branquinho, né? Que possivelmente é a vegetação. A gente vem aqui, tá? Nesse pincelzinho, tá aqui, ó, banda simples cinza, né? A gente pode botar aqui uma falsa cor, tá vendo? Na falsa cor, eu vou botar do red to green, tá? É uma barra aqui, ó. Cadê? Red to green, RDYLGN, red, yellow, green, tá? Então tá aqui. E você vê que os valores, né, eles não estão legais, né, distribuídos, né? A gente pode fazer isso como a gente fez no histograma anteriormente, né? Porque quando a gente faz isso recalcula do zero, então posso vir aqui de novo e clicar sem problema. Ou a gente pode fazer utilizando aquele critériozinho também, né, do concentração dos pixels, né? Pode botar uma contagem cumulativa, como foi feito aqui. E aqui ficou legal, deu um contraste bom. Então a gente vê aí, no caso o vermelho caiu até para neve, né? Ou no NDVI eu esqueci de... eu falei água, eu acho, né? Falei água, neve, não é? Não tá fora disso, nesse sentido, né, de comportamento.
apesar de ser outro estado de matéria e também ter outros comportamentos. Não é igualzinho à água não, tá? A reflectância dela é alta nos comprimentos visíveis. Então, nós temos aqui, variando de menos 0,0782, tá, até 0,92. Isso não são todos os valores, isso é um intervalo de valores que a gente está tendo contraste. Se você quiser saber de fato o menor valor e o maior valor, você tem que vir aqui em mínimo máximo, tá? Aí aqui tem que, ó, estimado, tá rápido, vocês botam lento e manda aplicar. Como já está tudo certinho aqui, ó, a gente vai ver, ó, o menor valor e o maior valor. O menor valor que tem é menos 1. O maior valor que tem é 1. Então está variando assim, tá? Mas a gente vai continuar a nossa contagem cumulativa aqui, sem problema, para ver o nosso contraste bonito. É assim que vocês vão apresentar o mapa para mim, tá bom? Existe outra forma de visualizar, né? Assim é o método contínuo, né? A gente aproxima, né? Eu botei na lupinha do 1 para 1, tá, pessoal? Aquele que a gente falou. A gente consegue ver corpos d'água legal, né? Vegetação. Olha só as parcelas, como que elas ficam bem marcadas, né? Áreas onde você teve remoção, áreas que você tem vegetação. Então dá para avaliar um monte de coisa, tá? Olha só o manejo aqui, né? Uma forma de manejo aqui. Você vê que tem as parcelas, né? Como se fosse as trilhas, né, onde vai passar por onde é manejado. Aqui você tem esse caminho aqui, ó, pode ser um corpo d'água, pode ser uma estrada, né? Tem que verificar na imagem mesmo, tá? E vamos lá, aqui tá tudo branco, né? Pode ser uma ausência de valores, tá? A imagem, deixa eu ver aqui, tá sem dados, né? O que acontece aqui? Quando eu gerei a imagem, eu fiz um mascaramento para nuvens. Então eu removi esses pixels aqui no processamento. Existem técnicas para a gente interpolar isso aqui para poder preencher, mas não é coisa para a gente fazer agora, tá? Outra forma, então, a gente está aqui, né, para renderizar a banda simples falsa cor, né? E aqui está linear, tá vendo? A gente pode botar discreto. Ó. O que acontece no discreto? Você divide, né? Então você gera um intervalo de valores onde você vai ter concentração de pixel, então você marca mais. Você pode botar como, por exemplo, aqui está contínuo intervalo igual, você define o número de classes, pode botar menos, ó, 3 classes, ou então você pode aumentar o número de classes. Quanto mais você aumentar o número de classes, mais se aproxima do contínuo, né? Óbvio, né? Vocês podem ver, estou aumentando muito aqui, ó. Aumentei pra caramba, mas se eu botar contínuo, vai ficar... É porque aqui está discreto, vamos ter que botar o linear. Fica bem parecido com o linear, tá? Vocês podem escolher, né? Se vocês querem fazer linear, contínuo, eu acho que talvez inicialmente vocês podem fazer. Em outro momento vocês podem fazer como intervalo igual, um discreto, né? E definir, porque por exemplo, acima, valores de 0,42, 0,46 já considera-se de fato vegetação. Então você pode fazer uma pré-classificação aqui utilizando, vou botar 5 aqui de novo, tá? Que aqui você vê, ó, acima de 0,3, né? Você tem ali algo transicionando, né? E aí você tem esse verde claro e tal, tudo que poderia representar vegetação pelo nosso índice, tá? Ou deixa no linear mesmo, mas vocês podem brincar com os dados, tá? Manipular. Aqui você tem intervalo igual, quartil, contínuo. Isso a gente pode discutir em outro momento. Inicialmente vamos focar na prática. Um outro índice então que a gente pode fazer é o NDSI, que está aqui. Cadê? Que seria uma relação do verde com o SWIR1 aqui no caso, né? Então vamos lá. De novo, calculadora raster. Calculadora raster da mesma forma que a gente criou o outro. Aqui está NDVI Japão. Cliquei aqui para aproveitar o nome. Em vez do D, eu vou botar o do V, né? Eu vou botar o S. NDSI. Que é o índice de neve, né? Mandei salvar aqui. E abro parênteses. Ali é o verde e o SWIR, né? Então vai ser, abre parênteses. Banda 3 é a banda do verde. Menos a banda 11, SWIR 1. Fecha parênteses. Dividido pela, abre parênteses, banda 3 mais a banda do SWIR 1 de novo, tá? A expressão deu como válida
e a gente manda executar. E aí, olha só que legal, onde possivelmente é neve está branco, né, que é o valor mais próximo de 1, e negativo é aquilo com certeza não é neve, né? Então a gente tem aqui nosso índice de neve, a gente pode escolher também da mesma forma, né, falsa cor, né, tá aqui preto por branco, né, perdão, aqui banda simples cinza, né, bota uma falsa cor. Vamos escolher uma barra de cores que seria interessante aqui. Vamos botar, sei lá, vou botar vermelho para azul. Nosso espectral, os azuis pode indicar a presença de neve, e vermelho, laranja, esses valores mais baixos, né? Branco também, né? O branco aqui não é neve, né? São valores mais baixos, né? A gente passa a ter valores de fato interessantes acima de 0,47 nessa classificação que automaticamente foi gerada, tá? E aí você tem aqui, você pode meter um discreto aqui, se quiser discretizar melhor. Fica com aspecto de desenho, vamos deixar o linear mesmo, a gente já discutiu. Vocês podem manipular, pode botar intervalo igual, aumentar o número de classes, né? Achei que ficou interessante assim, tá? Gostei. Onde a gente tem uma concentração de neve, o Monte Fuji automaticamente ele vai ter bastante neve, né? Porque é uma área, né, uma montanhosa, e o período do ano é o período de inverno, tá? E aqui a gente tem o nosso índice de vegetação. Índice de vegetação, nosso índice de neve. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vocês vão gerar 5 layouts, vocês vão escolher 5 índices diferentes, vão gerar o layout para mim e vão me entregar no Via Classroom, tá bom, pessoal? É isso. Desculpa a demora pelo gravar o vídeo, tive alguns imprevistos aqui, mas deu tudo certo. É isso aí, valeu, um abraço.